Deus permitiu isso. Como isso acontece dentro da igreja? Jamais esperei isso dele. Eu queria tanto ser assim. Decidi a gente cantar um cântico para começar. Começar não, começar é o que vai acontecer agora, né? Existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Mais uma vez do começo. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, de Jesus. Meu bom pastor, de Jesus, de Jesus, meu bom pastor. Amém. Eu quis cantar isso aí antes da gente compartilhar e conversar sobre o que temos aqui agora. Tema difícil, nós estamos falando sobre decepção. Começamos com decepção comigo mesmo. Saulinho falou sobre Pedro e sobre Judas, sobre a mesa e sobre a forca. Depois, domingo passado, ouvimos o pastor Lene e a pastora Vera, falando sobre decepção com os outros, que
que requer muito da gente, requer uma coisa que a gente que vive na igreja ouve muito, mas é algo não simples, que é o perdão. Né? As mutualidades, os mandamentos de Deus: perdoai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, servi uns aos outros. Vai longe. São muitos os mandamentos recíprocos que são dados para quem participa do reino de Deus e faz parte do corpo de Cristo. E hoje nós vamos compartilhar sobre decepção com Deus. Você já se decepcionou com Deus alguma vez? No meio cristão isso é uma coisa que eu acho que não se fala muito essas coisas, né? Porque senão dá a impressão que eu não sou espiritual. Dá a impressão que eu não estou bem, muitas vezes. Mas o fato é que acredito que nesta plateia, pelo menos uma vez, todos nós já sentimos algo que parecia uma decepção, uma espera que não aconteceu, uma expectativa que não se cumpriu. E isso se tornou decepção. Perguntas do tipo: como Deus permitiu uma coisa dessa? Como isso pôde acontecer? Como é que pode uma coisa dessa? Uma pergunta que eu falo muito é que hoje não é com Deus, mas é sobre nós, né? A gente sempre faz aquela pergunta: por que justo eu? Já fez essa pergunta alguma vez na sua vida? Não? Pelo menos uma. Por que eu? Por que justo comigo? Não podia ser com o outro. Eita, tanta gente nessa terra, tinha que ser comigo. Acredito que todos já fizemos essa pergunta pelo menos uma vez. Vamos lá, Gus, pode ir mandando aí. Sede de justiça. Na verdade, você e eu somos à parte grandes justiceiros. Nós queremos ver a nossa justiça se cumprir. Nós queremos que aconteça aquilo que nós entendemos que é o melhor e que precisa acontecer. E que se não acontecer do jeito que eu estou pensando, olha, vai dar tudo errado e vai ser horrível. Porque a minha justiça sempre costuma ser melhor que a dos outros, e a minha sempre é a mais correta do que a dos outros. Não é verdade? Então hoje nós vamos falar sobre um personagem bíblico também, que é daqueles que todo mundo critica, mas dá uma identidade com a gente assim absurda, né? Assim como Tomé, que todo mundo mete o pau, porque Tomé não creu, porque a primeira vez que Jesus apareceu ele não estava lá, e que depois ele falou que se não tocasse, que se não visse as marcas nas suas mãos, nos seus pés, ele não ia acreditar, e todo mundo bate pesado no Tomé. Só que, né, se a gente for participar daquele grupo, imaginar-se naquele momento, daquela forma, daquele jeito, pode ser que tivesse muitos Tomés lá. Mas hoje nós não vamos falar de Tomé, não. Hoje nós vamos falar sobre Jonas. Você conhece a história de Jonas, né? E nós vamos procurar entender um pouquinho desse diálogo que foi a vida de Jonas com Deus. É um livro pequeno da Bíblia, mas ele tem muito conteúdo, ele é profundo nas afirmações, nas situações, nos acontecimentos, nas colocações de Deus e nas colocações de Jonas também. Para começar assim, eu achei muito interessante, porque a palavra Jonas, para quem não sabe, quer dizer pomba. Você sabia disso? Pois é. Está em hebraico lá, Yonah. Aí quando eu vi isso, eu lembrei, estava escrito já na minha Bíblia, mas quando eu olhei, já me veio tanta coisa na minha cabeça. Para os que já conhecem a história de Jonas, imagina fazendo uma figura, se Deus chegasse, o Pai, para o Espírito Santo, e falasse: olha, quando meu filho entrar na água, você vai lá e pousa sobre ele, daí eu vou falar várias coisas. E de repente o Espírito em forma de pomba resolve, em vez de ir para o Jordão, ele resolve ir para o mar Mediterrâneo, assim, nada a ver. Na margem do mar, sem Jesus lá, sem ninguém, sem povo, sem nada. Mas eu resolvi ir para lá porque eu achei que lá seria melhor. O que vocês acham? Parece tão absurdo, não é? Mas interessantemente o nome do nosso personagem é Pomba. E interessantemente essa pomba foi orientada numa determinada direção e de princípio ela não seguiu o caminho que deveria. Se você quiser deixar sua Bíblia aberta lá em Jonas, vários dos versículos já estão aqui, vão estar aqui, mas
E se não conseguir ler, a gente acende a luz também, a gente dá um jeito. Pode acender? Pelo menos as de trás, né? Isso. Melhorou? Então vamos lá. Qual era a missão de Jonas? Que missão Deus deu para Jonas? Capítulo 1, verso 1, está lá escrito. E verso 2. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença, ou a sua malícia subiu, ou o seu mal veio até as minhas narinas. Isso Deus falando para Jonas. Talvez nesse momento, né? Jonas pode ter ouvido algo que ele gostou, e falando: é isso mesmo, tem que ir lá mesmo. Tem que falar mesmo, mas tem que destruir tudo mesmo, porque aquele povo lá, esses ninivitas, que tem a ver com os assírios, tem a ver com os babilônios, com essa turma toda, eles andam destruindo o povo de Israel há muito tempo, Deus. E não dá para continuar assim. Você não falou que nós íamos ser uma nação? Eu estou fazendo a minha viagem agora, né? Pessoal. Se nós somos uma nação, como é que a gente vai ser tão destruído, tão maltratado, tão mal cuidado assim por um povo desses? Temos que chegar lá e falar mesmo que o teu juízo está sobre ele. Interessantemente que não tem nada disso escrito aqui na Bíblia. Simplesmente fala que nessa missão que Deus deu para ele, no verso 3 já, sem perder muito tempo, a palavra já fala que Jonas escolheu uma outra opção. Tá bom, talvez a gente diga que se Deus me chamasse dessa forma, se ele falasse comigo do jeito que ele falou com Jonas, dificilmente eu diria não. Será? Vamos ver um pouquinho disso então. Quem era Nínive, né? Por exemplo, hoje eu acho que não é muito difícil a gente, embora quem conhece sabe que também não é fácil. Eu lembro uma época que nós fomos para o Reino Unido e fomos trabalhar com a igreja lá, e tinha um projeto interdenominacional, que a Igreja Cristã da Família estava envolvida também e tudo mais. Tinha irmãos às vezes que falavam: mas ser missionário em Londres eu também quero. Lá não tem graça. Pois é, interessante que o bairro que nós ficamos era um bairro indiano, assim, bem interessante. E a casa que nós ficamos, a primeira que nós ficamos, né, amor? Tinha até uns ratinhos, eu não sei se eles falavam inglês, mas eu vi alguns deles à noite lá andando pela casa. Nossos filhos eram pequenos, era uma casa compartilhada, com mais alguns alunos da escola de inglês, que fazia parte de uma igreja, da qual nós estávamos ligados. Mas vamos ver, Nínive. O que era Nínive? Nínive era uma grande cidade, uma grande metrópole. Se você olhar lá no capítulo 3, verso 3 de Jonas, ele descrevendo, ele fala: é uma cidade tão grande que você fica 3 dias andando e a cidade não acaba. Uma boa referência para quem não tinha ainda carro, né? Uma cidade de em torno de uns 120 mil habitantes. Tá lá, tá ela aqui. Vou usar o ponteiro do Marcelo. Bonitinho. Vamos lá. Aqui está Nínive, ó. Então veja só, que interessante. Nínive está em que país? Estaria hoje, né? Onde que é? Iraque. Volta só outra, Gus, para eu mostrar uma coisinha. Tá pequenininho aqui, mas dá para você ver aqui o rio Tigre e o Eufrates. O que aconteceu por aqui muito no começo, vocês lembram? Falava-se de um jardim, não é isso? É mesmo? Isso é a história da carochinha, que tinha um jardim, que chamavam de Éden, teve um tal de Adão, uma tal de Eva. Mas isso é conversa de história, é isso mesmo? Pois é. Interessantemente, nesse mesmo lugar, tudo começou, ou não em Nínive, mas nessa região, tudo começou. Nínive está aqui às margens do rio Tigre, tá? E aí, pode ir para outra agora, por favor? Aqui está o Iraque, aqui está o Irã, aqui está a Arábia Saudita, aqui está Jordânia, aqui está Israel, grande, né? Aqui está Síria. E aqui está parte da Turquia. Inclusive, hoje nós temos conosco aqui o pastor Ricardo, que levantou na hora das visitas. Você pode ficar de pé um pouquinho só, Ricardo, e sua esposa? São missionários na Turquia. Podemos aplaudi-los por isso.
Muito obrigado por vocês estarem conosco. Vocês vão ver mais para frente como o Ricardo é importante. Você vai entender logo, logo. Logo, logo. Bom, aqui estava Nínive. Só que Jó estava aqui, né? Vamos ver o próximo, Gus? Vamos falar um pouquinho mais de Nínive então. Quem fundou Nínive, vocês sabiam? Agora está escrito lá, todo mundo já sabe. Quem foi? Nimrod. Quem foi Nimrod? Não se fala muito sobre ele, mas algumas coisas importantes se falam sobre ele, né? Ele era um grande guerreiro, lá dos primórdios. Ele foi aquele que construiu, ou foi um dos incentivadores mais importantes a construir-se uma torre que chamava-se Babel. E Deus teve que tomar uma atitude sobre esse assunto, porque os povos estavam se unindo de uma maneira errônea, e eles iam se unir, iam ser uma força, iam ir contra Deus, e Nimrod estava nessa história, e o próprio Nimrod, muito tempo atrás, Gênesis, lá no capítulo 10, mostra que ele foi o fundador de Nínive. Nínive era a capital do Império Assírio, como eu disse, ela tinha em torno de 120 mil habitantes. Até aí está tudo bem. Só que Nínive, não sei se vocês viram a figura anterior, alguns aqui é cultura inútil, mas alguns viram aquela figura, para alguns talvez lembrou a Gotham City, numa versão mais moderna. Quem já conheceu Cultura Inútil de Batman, essas coisas todas, Gotham City era a escória das cidades, segundo os seus escritores e inspiradores, né? Onde não se tem mais esperança de nada é Gotham City. Nem o Batman consegue dar conta dela mais. Mas voltando para Nínive, Nínive era uma cidade assim também. E ela era conhecida como a cidade dos ladrões. Porque esse povo ele era muito forte e ele construía suas riquezas fazendo assaltos, pegando as pessoas que estavam nos povos em volta ali, depois eu vou mostrar de novo mais um pouquinho. Então era uma região recheada de gente ruim, e gente que desejava conquista, começando por eles mesmos e pelos povos que estavam à volta deles. Bom, por que eu estou falando disso? Simplesmente porque Jonas teria que passar no meio de tudo isso para chegar até Nínive. Também esse povo era conhecido assim... por serem saqueadores, cidades ladrões, crueldade. Crueldade era assim, segundo o que a história conta, eles tinham requintes de tortura. Interessante, vai vendo se você vai associando alguma coisa com alguma coisa. Requintes de tortura, eles vazavam os olhos dos seus prisioneiros, eles arrancavam uma orelha de cada vez, e arrancavam uma mão, depois a outra, depois um pé, depois um outro. Alguma similaridade com alguma coisa que vocês possam ver, pensar do dia do século 21? E eles eram conhecidos por isso, eles eram temidos por isso. E profetas e líderes espirituais de outros povos que chegassem lá, com certeza teriam o quê? O mesmo destino. Tá certo ou não? Então agora nós estamos começando a entender Jonas um pouquinho, né? Não estou defendendo Jonas, estou tentando explicar um pouquinho Jonas. Não sei se ele tem defesa. Havia imoralidade, muita idolatria e é citado também feitiçaria. Então é um lugar assim, que ninguém quer nem chegar perto, não é verdade? Os santos de Deus não querem nem ouvir falar desse negócio, sim ou não? Eu, hein? O que mais? Sim, eles tinham também um código de justiça. Esse código de justiça foi dado para eles, só para você ter uma ideia, a vida de Jonas ocorre mais ou menos no ano 780 a.C. Esse código de justiça, que foi dado pelo rei, que eu não consigo guardar o nome, que é o Hammurabi, foi dado pelo menos uns 1000 anos antes do tempo de Jonas. Código de Hammurabi. Hammurabi foi um rei que colocou esse código para eles, para os assírios. É importante você estar comigo nisso, porque senão a gente não entende por que Jonas acabou fazendo um monte de coisa que ele fez. E o deus Shamash, que seria esse deus aqui. Então eles tinham um tipo de um totem, assim, que é um negócio bem grandão, né? Tipo de um totem mesmo. E no topo dele tinha essa figura do deus Shamash, dando aí a lei dele para o rei, né? E esse código de Hammurabi, ele envolvia várias coisas interessantes, que tem um pouco a ver até conosco, e tem um pouco a ver até com o Deus dos judeus. Eram coisas parecidas.
Vamos ver o próximo. Aqui eu coloquei assim. Talvez tenhamos alguns ninivitas hoje, assim. Não é verdade? Sim ou não? Fica a pergunta às vezes no meu coração. Se me chamassem para ir lá, eu iria? Mas hoje nós estamos falando de Jonas, né? Já vai chegar na gente já já. Próximo. Então, vamos para Nínive ou não? Vamos ser missionários em Nínive? Por isso que eu falei do pastor Ricardo. Ele está numa região que é um pouco mais para cima, mas o final dos 2 rios chegam lá também, na Turquia, no cantinho de cá. Né, Ricardo? Já tive o prazer, a alegria de estar na Turquia, conhecer alguns irmãos de lá. A igreja lá é menos de 1% da população, certo? Isso mesmo? Menos de 1%. Agora vamos entrar de novo no nosso Jonas e ver aqui as coisas. Por que o chamado dele tinha medo e ódio? Eu já expliquei uma parte. Os povos que tinham lá, vou citar para vocês. Tinha os acádios, tinha os sumérios. Quem estudou um pouco de história geral aqui, não faltou nas aulas. Tinha os caldeus. Mais lá para cima tinha os amoritas e tinha os medos. Lembra dos medos e dos persas? E a Pérsia e o Império Pérsia, que também não era muito bonzinho, que depois deixou de Império Persa, e daí virou outra coisa, e daí o Shah Reza Pahlavi, e daí vamos embora. Certo? Mais ou menos é para essa turma que Jonas foi chamado para ir pregar. Mais ou menos. Tá bom, vamos em frente. Tá. Então, agora aqui para a gente ter uma ideia das distâncias. Acho que tem mais um, né? Isso. Nínive, Jope. A palavra diz que o Jonas resolveu então ir para Jope e comprar um bilhete para o lado totalmente oposto àquele que Deus falou para ele ir. Não é isso? Nínive está aqui. Tarsis é uma pequena região lá na Catalunha, na Espanha. Então, em vez de ele ir para o Iraque, para o Irã, ele foi para a Espanha. Mais quente, né? Deve ser mais bonitinho, tem praia, não é verdade? Essa distância aqui dá mais ou menos uns 3.000 quilômetros. E essa distância de Jope até Nínive dá mais ou menos 800, 900 quilômetros. Tudo isso temos que falar, né? Sem avião, sem ponte aérea. No caso dele, eu acho que foi no pé mesmo. Eu não sei nem se ele tinha uma mulazinha ou um camelinho, eu não sei. Porque isso tinha que ter alguma condição também para ter um animal desses assim. Mas aí ele fugiu. Bom, você conhece a história, ele fugiu para o lado completamente oposto, e lá no barco que ele estava, na embarcação, ele teve experiências incríveis. Né? A palavra fala no verso 4 que o Senhor mandou para o mar um grande vento, fez-se uma grande tempestade e o navio estava para quebrar-se. E os tripulantes ficaram com medo e jogaram tudo que eles podiam fora do barco para ele ficar mais leve, para ver se ele não afundava. Até que chegou um ponto que eles viam que não tinha mais jeito. Eles falaram, bom, então vamos jogar sortes e ver se a gente descobre quem é o culpado desse negócio aqui. Interessante, jogar sortes é uma coisa interessante, vocês não acham? Não é feito por cristãos isso, normalmente. Só que eles lançaram sorte e Deus pôs a mão ali e fez cair a culpa no Jonas. Não sei se foi dadinho, não sei se foi pedrinha, não sei se foi setinha, assim, para mostrar para que lado cai. Não sei se eles viraram um copo e caiu nesse, caiu naquele, eu não sei. Eu sei que eles creram que isso ia dar a resposta deles, porque estavam morrendo. Deus interviu e falou, é esse aqui o culpado, ó. Lancemos sortes, lançaram sortes, a sorte caiu sobre Jonas, verso 7. Então disseram, declara-nos tu agora. Por que veio esse mal sobre você? O que você faz? De onde você vem? Qual é a sua terra? Que povo é você? E o 9 ele disse, eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Muitos de nós, mesmo temendo a Deus, muitas vezes tomamos um caminho oposto do que Deus falou para a gente fazer. Certo? E não é tão estranho assim. Aí perguntaram por que ele fez tudo isso, porque sabiam que ele fugia diante do Senhor, porque ele declarou. Verso 10. E o que nós fazemos agora? Falaram eles. Porque o mar ficava cada vez pior.
Aí ele falou, olha, então vocês me levantam daqui e me jogam no mar, porque o problema sou eu mesmo. A partir desse momento ele realmente já não deu mais valor para a vida dele e achou que estando totalmente errado e fugindo de Deus, possivelmente não teria mais chance para ele. Mas Deus não é assim, né? Amém, né, Tiago? Deus não é assim. Se fosse ser assim, eu acho que muitos de nós não estaríamos mais aqui nesta noite maravilhosa, né? Me joga aí. E eles ainda foram humanos. Diz que eles continuaram remando, tentando de tudo quanto é jeito chegar até uma praia, algum lugar, alguma costa onde eles pudessem parar. Eles não quiseram jogar ele logo de cara. Às vezes as pessoas que estão à nossa volta que não são cristãos, eles são tão bons com a gente. Às vezes as pedras clamam à nossa volta, sabia? E a gente precisa enxergar isso também. Eles tentaram ajudar ele. Eles não falaram, tá bom, então joga. Não, eles ainda tentaram mais uma vez. Mas não conseguiram. Porque o problema era entre ele e Deus. E quando o problema é entre a gente e Deus, não tem jeito. É você e Deus. Muitas pessoas podem às vezes falar muitas coisas para nós. Nós recebemos conselhos, podemos receber até palavra profética e um monte de coisa. Quando é você e Deus, Deus pergunta e você tem que responder e não tem jeito. Sou eu e ele. E aí eles clamaram ao Deus de Jonas. Eles nem conheciam. Eles clamaram ao Deus de Jonas, pediram perdão para ele e jogaram ele no mar. Pediram perdão para o Deus de Jonas e falaram, nós vamos jogá-lo, Senhor. Tá bom. E aí o Senhor preparou um grande peixe que tragasse a Jonas. Vamos lá. Olha só. Esse aí eu quis colocar essa figurinha porque eu fui pesquisar alguma coisa. Existem 2 casos na história da marinha inglesa, por exemplo, de marinheiros que foram achados dentro daquele cachalote. Sabe o cachalote? Que é aquela baleia grandona. Que ela tem um bocão, ela tem um espaço grande dentro dela, mas a garganta dela é estreitinha. Então, para ela engolir, ela não consegue engolir coisa grande. E descobriram, em 2 ocasiões, um marinheiro dentro de cada uma delas vivo. Não me perguntem como, eu li na literatura, eu procurei e estava escrito lá. A marinha da britânica conhece esses casos, dá até o nome do cara, o ano que aconteceu isso e tudo mais. Não sei se cachalote ou não, esse aqui é o tal do tubarão baleia que eu descobri também. E daí então a gente coloca aqui mais ou menos o tamanho de um ser humano e dele. Acho que dá para engolir, né? Não sei se dá para comer, mas dá para engolir, né? E pode não ser nenhum dos dois também, porque como eu ouvi um pastor pregar uma vez, se a fé depende disso, ou você acredita que o Jonas foi comido pelo peixe, ou que Jonas comeu o peixe, tem que acreditar do mesmo jeito. E Deus está falando, né? E quando Deus fala, você pode ir para Tarsis. Ele vai buscar a gente lá em Tarsis. Aí dentro do peixe, Jonas orou. E ele praticamente escreveu um salmo lá dentro. Acho que é uma boa lição, acho que também para os da área de louvor, para os musicistas, né? Orar dentro do peixe e compor uma canção. Esse eu não vi ninguém fazer ainda. Mas o Jonas fez. Ele criou um salmo. E ali ele se quebranta diante de Deus. Eu não consigo imaginar, você tenta imaginar comigo alguém dentro de um peixe, né? Devia ter muita água salgada, devia ter resto de peixinho. Sei lá, devia ter estrela do mar. Ele devia estar todo salgado lá dentro também. Talvez enjoado, você já ficou enjoado de andar de barco? Imagina você andar dentro de um peixe. Deve ser um pouco mais complicado, não? Além do temor, do desespero, o que vai acontecer comigo agora? Ele ficou 3 dias lá e Jesus falou que ele não daria para ninguém mais um outro sinal, senão o de Jonas. Teve 3 dias no fundo do mar, no ventre da baleia, ou do peixe grande. Tem muitas figuras aqui que a gente pode pensar. Será que Jonas nessa situação foi batizado para um novo momento? Porque ele ficou debaixo d'água um bom tempo, né? A figura do peixe no cristianismo foi muito forte. Haveria de ser. Figura de redenção. Figuras que depois Jesus foi trazer para o povo que estava à volta dele, né? E aí? O que mais? Então, o que vamos fazer? Vamos voltar para Nínive. Só que, quando eu era pequenininho, eu imaginava assim, que o peixe vomitou Jonas, ele já caiu na areia, ele já saiu andando e ele já estava em Nínive. Não vou perguntar quantos aqui já pensaram assim. Tá? Mas você está redondamente errado.
Nossa, eu tenho 15 anos de igreja, verdade. Pois é, você vê como é que é, né? Um pouquinho de geografia ajuda, né? Nínive estava aqui, era às margens do rio Tigre. Um rio, não era um mar. E Jonas estava no mar, e ele foi vomitado numa praia. Mas aqui não tinha praia, então onde que ele foi vomitado? Provavelmente por aqui, né, gente? Concordam ou não? Estava indo para lá, o peixe engoliu ele, trouxe ele para cá, puf, fora. Só estou dizendo isso porque a partir disso, de Deus livrá-lo, do peixe vomitá-lo, ele tinha mais 900 quilômetros para andar. No meio de gente perigosa. Tá bom assim, não? Segunda chance para ele. No meio de gente perigosa, no meio de gente que tinha exército, um monte de coisa, podiam pegar ele, pôr ele de cabeça para baixo, começar arrancando uma orelha, depois outra orelha, depois uma mão, depois outra mão. Ainda mais se ele falasse para eles, eu sou o profeta do Deus Altíssimo, mata ele então, ótimo. Imagino que algumas dessas coisas você nunca pensou, espero que não. Então ele teve que andar tudo isso, ele foi vomitado por aqui, em algum lugar por aqui, ele orientou o peixe direitinho, olha, se possível perto de Jope, que ele já conhece, estou dizendo eu, né? Aí você vomita ele lá, e lá ele já tem uns contatos, e quem sabe ele arruma um burrinho lá e vai logo, porque esse povo está para ser destruído completamente. E o que aconteceu próximo? Aconteceu que ele foi para lá, e ele pregou a mensagem. Agora uma coisa sinistra, como falam os jovens, ele pregou, mas ele pregou assim, esperando que caísse fogo do céu na cabeça dos caras, assim eles não tivessem mais jeito. Ele pregou assim, olha, Nínive vai ser destruída, vocês se afastaram do Deus verdadeiro, e agora vocês vão ser destruídos. Aí Deus, se não se arrependerem, se não se arrependerem. Qual foi a decepção de Jonas? Eles se arrependeram. Como assim, Deus? Como assim, Deus? Jonas ficou profundamente descontente, mas o descontente é uma bondade. Tem outras versões aqui. Desgostou-se extremamente. Alguém tem alguma outra? Ficou ressentido. Jonas ficou ressentido com Deus. Você já ficou ressentido com Deus alguma vez? Ficou? Porque não aconteceu do jeito que você esperava, que segundo a sua justiça era o mais correto. E você ficou ressentido com Deus. Falou, puxa, Senhor, eu fiz tudo o que o Senhor falou para fazer. Senhor, não foi isso que eu disse quando eu ainda estava em casa? Ele tentou dar desculpa para Deus. Por isso eu me apressei em fugir para Tarsis. Porque eu sabia. Você fez com Deus também? Eu já sabia, Deus. Por isso que eu agi dessa forma, sabe? Eu já sabia. Eu sabia que tu és Deus misericordioso. Ele começou a recitar tudo aquilo que nós todos aprendemos e falamos de cor. Só que o conteúdo disso é muito complicado, né? Tu és Deus misericordioso, compassivo. O Senhor perdoa povo que mata o meu povo. O Senhor dá uma próxima chance para a gente que acabou com um monte dos nossos profetas. O Senhor ajuda de novo e dá mais uma oportunidade para quem não quer nem saber e só quer destruir o povo de Israel, que o Senhor falou que é o seu povo, querido. Como é que o Senhor faz isso, Deus? Próximo. Essa foi a decepção de Jonas. E aqui eu lembro de novo, já foi falado aqui nas outras pregações, mas a decepção, né? Ela é filha da ilusão, ela está ligada a uma expectativa que às vezes pode ser muito alta e às vezes pode ser muito errada para com alguma pessoa ou para com alguma situação. Então eu posso ter uma expectativa muito grande para com Deus e ela pode estar errada, e se ela estiver errada eu vou me decepcionar. Há aí um elemento importante que às vezes nós confundimos as coisas, que é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a fé não é baseada em ilusão. A fé tem expectativa, mas ela não é baseada em ilusão. Ela é baseada num contato com Deus, numa proximidade com Deus e da sua palavra. Quando Jonas viu que estava dando tudo errado, ele não pensou, não, eu vou achar uma outra chance. Ele já entendeu. Falou, Deus interviu aqui, não tem chance mais para mim. Eu sei como é que é. Eu me desviei, eu fui para cá, eu fui para lá, mas eu sei como é que Deus é. Chegou num ponto, agora eu já sei como Ele é e eu sei o que vai acontecer. E não tem jeito. Esse Deus que é bondoso, que é compassivo. Então,
Você já ouviu de decepção por 2 domingos, mas eu queria lembrar isso aqui agora, a sua expectativa ou ilusão com Deus. Nós geramos algo e o que Deus tem para nós não é exatamente igual ao nosso. Então, como o que Deus tem para nós não é exatamente igual ao nosso, nós nos decepcionamos com Ele. Certo? E a palavra diz que os seus pensamentos não são os meus pensamentos, que vocês estão longe de mim, que vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. Deus vai dando as dicas, mas a gente tem uma expectativa e a gente tem a nossa ilusão da nossa conquista pessoal. De repente, para Jonas, seria uma grande alegria ver o fogo caindo lá, como caiu em Sodoma e Gomorra, e ele sair de lá só tirando as cinzas do corpo dele e voltando para Israel, para dizer para o povo que ele cumpriu a palavra do Senhor. Lembra quando os discípulos chegaram para Jesus, e tinham alguns que estavam criticando Jesus, estavam indo atrás dele, estavam importunando ele, e eles falaram: Senhor, o que é que a gente pede do mesmo fogo de Elias para vir sobre esse povo? O que Jesus falou para eles? Vocês não sabem de que espírito vocês são. E eles já estavam andando com ele há um tempão. Jesus não veio para tacar fogo em ninguém. E aí? Pode mandar. Uma das consequências da decepção que nós temos, e eu voltei a trabalhar em consultório e eu tenho percebido que tem acontecido, é uma das principais doenças, vamos dizer assim, do século XXI, é a depressão. Depressão, muitas vezes, ela é fruto da ilusão, fruto da expectativa. Depressão, fruto da desilusão. 2 vezes depois, quando Deus fala com Jonas, ele pede para Deus acabar com ele. Senhor, toma minha vida, já deu, já não fiz o que o Senhor queria, não está tudo certo, me leva, pode me levar. E Deus, o capítulo 3, final dele, fala que Deus viu as obras, o rei resolveu fazer jejum, não deixaram nem os animais comer. Ele decretou assim: sobre esse lugar ninguém vai comer aqui, todo mundo vai jejuar, inclusive não permita os seus animais de comerem. Quem sabe se voltará a Deus, 3:9, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Esse arrependeu também, que está em vários lugares, lá em Gênesis também, quando Deus fala que se arrependeu de criar o homem. A palavra no hebraico é naham. E essa palavra pode ser traduzida também como entristecer-se profundamente. Que eu acho que fica melhor. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Embora, se ele como Deus soberano quiser se arrepender, ele tem todo o direito. Você não acha? Nós vamos discutir com ele por que ele se arrependeu? Eu não vou. Você iria? Eu não. Mas eu vou tentar entender aqui que Deus se entristeceu profundamente e se compungiu, no caso desse povo, por eles. Será que Deus não viu tudo que eles fizeram para o povo de Israel antes disso? E quando eles pediram perdão, ele não estava na frente de Deus, todas as coisas terríveis, maléficas, capetíferas que ele fez para todo o povo. Deus viu tudo isso. Só que Deus é diferente da gente, e a graça de Deus já está no Velho Testamento. Glória a Deus mesmo. Senão não teria chance para o povo do Velho Testamento. A graça de Deus já estava no Velho Testamento numa medida proporcional, porque Jesus não tinha vindo ainda. Mas já estava lá. A bondade de Deus já estava lá. Jonas ficou extremamente ressentido, 4:1, e pediu para o Senhor, não foi isso que eu disse, já lemos aqui, peço, Senhor, tira a minha vida. Deus vira para ele e fala, é razoável esse seu sentimento, Jonas? É razoável você pensar assim? Eu fico arrepiado de imaginar Deus falando comigo essas coisas. Fico arrepiado, não consigo nem imaginar. Deus chegando para você e falando, escuta filho, você tem esse ressentimento, você acha razoável isso? Tipo, eu criei o povo, eu criei todo mundo, eu amo a todos, eu vejo um povo que eu escolhi sendo destruído, eu ainda perdoo, e você acha que isso é ruim? É de virar a cabeça, né?
E daí Jonas saiu da cidade, ficou muito triste porque eles se salvaram. Que pena, se salvou todo mundo, miserável. Se dependesse por mim, eu tacava fogo em todo mundo. O fogo da justiça. Será que essa justiça é melhor que a do Shamash que eu falei dos assírios? Ou será que ela é melhor que a de Alá? Jonas saiu, sentou num lugar, fez uma cabana, ficou debaixo dela, numa sombra. Aí Deus fez nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para fazer sombra sobre a sua cabeça. Imagina se fazer um clipe sobre isso. Eu acho incrível, com uma música junto assim, ia ser fantástico. Para livrar do seu enfado, para cuidar do Jonas, cresce planta, cobre o Jonas, dá uma sombrinha para ele. Deixa o meu filho descansar um pouquinho, porque ele está meio estressado. Ele está meio ressentido comigo. Então eu vou fazer uma bondade maior ainda, eu vou pôr uma árvore sobre ele, para ele descansar. Quem sabe aí ele volta a gostar de mim. Desculpe eu falar assim, mas eu acho que Deus se diverte com a gente, porque é uma coisa... Não tem como, né? E Jonas se alegrou. Aí quando ele se alegrou com a planta, Deus enviou um bichinho. No dia seguinte, o bichinho feriu a planta e a planta morreu. Parando aqui, eu diria que muitos diriam: tá vendo o Deus que eu tenho? Olha aí, ó. Né, tia Ruth? Ele dá para tirar. Como é que era aquela canção lá? Restitui o que é meu. Pergunta aqui entre nós: o que é seu? Não, você tem coisa assim. Pecado, miséria, desgraça, você é cheio dessas coisas. Isso é teu. Se pedir para restituir isso, nós estamos fritos. Você não acha? Melhor não falar restitui nada. Fala: Senhor, não mereço nada. Tem misericórdia. É melhor cantar assim. Em vez de restituir, fala: misericórdia, Senhor, sobre mim o resto dos meus dias. Ainda que a planta seja destruída, ainda que a sombra acabe, o Senhor é o meu Deus. Difícil cantar essa música, né? De repente ele ficou no sol de novo, e o sol na cabeça dele. Não sei se ele era careca, se ele tinha chapéu. Ele ficou com calor, diz aqui, ficou com calor. O sol feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiou, e ele desejou morrer de novo. Segunda vez, hein? Se a gente for falar que servos de Deus têm crise de depressão, se eles fossem contar mesmo as que eles têm, acho que muita gente ia ficar escandalizada, mas a Bíblia não se preocupa com isso não. Ela conta mesmo das nossas fraquezas e pimba, né? Falou de Elias, que também queria se matar, queria morrer, queria ir embora, queria sumir. Grandes homens de Deus com depressão. Jonas foi mais um. Então, meu querido, se você hoje está lutando com esse tipo de envolvimento, de enfermidade, de sintomas, você não é pior que ninguém. Elias teve as mesmas coisas que você pode estar tendo hoje. Jonas, o grande Jonas, a pomba do Senhor, teve depressão 2 vezes, queria morrer. Não aguentava mais essa vida. Mesmo Deus andando do ladinho dele, falando com ele. Interessante, né? Melhor me é morrer do que viver, verso 8. Então disse o Senhor a Jonas: é razoável que você se enfade assim por causa dessa planta? É justo que eu me enfade a ponto de desejar a morte? Então, diálogo aberto ali, Deus e o Jonas, né? Jesus não tinha nem vindo ainda. Imagina hoje o que às vezes a gente faz de errado, né? Porque nós estamos na graça, e ele só brigando com Deus e Deus segurando, né? Senão Deus podia mandar o fogo no Jonas também, não podia? Podia ou não podia? Podia ficar bravo e mandar um fogo no Jonas? Podia ou não? Claro que podia. Quem quer contestar? O Jonas furou a lei do amor de Deus. Deus falou: bom, você furou a lei do amor, então você não merece. Tuf. Alguém aqui ia julgar a Deus por isso? É justo que você fique assim por causa de uma planta que eu pus aqui para você? Aí ele disse, o Senhor:
Você teve compaixão dessa planta, que você não trabalhou, você não fez crescer, você não fez ela ficar aqui, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Não terei eu grande compaixão da cidade de Nínive, que tem pelo menos 120 mil homens que não sabem separar a esquerda da direita, nem a direita da esquerda. E além de muitos animais, Deus também era pró-global, ele era pró-natureza, porque ele mesmo criou. Pode falar amém, sim, não é Partido Verde, não, é Deus mesmo, é a criação de Deus. Tudo que Deus criou, tudo que Deus fez, que é dele. Bem, então, vamos refletir alguma coisinha. Já chegamos aqui, o que mais, Gus? Pergunta aqui é justiça, então, para a gente terminar na nossa reflexão. Qual é a sua justiça? Qual é a justiça de Deus? Qual foi a justiça de Jonas? Justiça é um ponto muito sério quando a gente fala de decepção com Deus. Não é uma das suas dificuldades quando você está com seus colegas de trabalho, eles chegarem para você e falar, mas por que Deus deixa ter tanta guerra? Foi Deus que mandou o HIV para fazer mal para as pessoas? Que Deus é esse? E outras perguntas, você ouve essas coisas, não ouve? Por onde você anda? Sim ou não? Pois é, nós temos que ter alguma resposta razoável. Né? Não vamos mandar também os nossos colegas de serviço para o inferno e o fogo do céu sobre a cabeça deles. Senão nós vamos ser iguais a Jonas, capítulo anterior. Precisa ser o Jonas renovado. Mas aí depende de nós também termos uma visão dessa justiça. Os assírios tinham a visão da justiça da maneira deles. Eles matavam, eles torturavam, eles faziam um monte de coisa e eles entendiam que aquilo era justiça, que era correto. Jonas teve medo de pregar porque ele ficou com medo de morrer. Mas ele foi pregar, e quando ele foi pregar, ele entendeu que a justiça que estava dentro dele, pulsando dentro dele, ia ser cumprida, e não foi. E aí vem a justiça de Deus, e vem através do seu Filho Jesus e fala para a gente, amem os vossos inimigos. Difícil, gente. Eu não estou dizendo nem que eu já consegui fazer isso. Não sei se eu já consegui. Algumas vezes. Mas o ponto aqui é o seguinte. Será que nós conseguimos entender que nós precisamos andar com Deus da maneira como Deus pensa? Que quando acontecem coisas que são diferentes ao nosso controle, eu já vi que tem gente que fica desesperada. Fiz uma última reunião com um grupo de jovens noivos aí, que a gente estava fazendo um curso com eles, e falamos de finanças. Foi maravilhosa a discussão, porque qual é um dos problemas? É o controle. Eu não tenho dinheiro, eu não consigo controlar as coisas. E se eu não consigo controlar as coisas, eu tenho que deixar para Deus controlar. Mas Deus vai controlar? Mas eu ouvi falar de um cara lá que quando Deus começou a controlar, ele perdeu tudo. Ele já não mora mais na casa com piscina, como falam na televisão. E ele já não faz mais isso. E ele já não viaja mais todo ano para passear com a esposa no Orlando e comprar os enxovais para cada filhinho que nasce. Olha, foi uma tragédia. É que a vida com Deus não é bem o que estão vendendo por aí. E a justiça de Deus também não é o que muitas vezes mostram ou vendem. Então, quem quer a destruição é pela justiça do olho por olho, dente por dente, que estava dentro da cultura dos assírios. Eu não coloquei aqui porque não foi mais rápido que isso, eu achei melhor não. Eles tinham essa cultura. Tinham a cultura de adultério, de matar o cara, tinham a cultura de não sei o que, eles tinham tudo isso. Né? Mas isso é lei, e a gente sabe pelo que a gente aprende da palavra que a lei veio para ser um aio para nós, para nos levar até Jesus, porque a lei toda nós nunca vamos conseguir cumprir. Então a justiça de Deus, ela tem que ser diferente da nossa, senão não tem nem chance para a gente. Mas o que acontece é, enquanto está bom para mim, beleza. Agora quando ficar ruim para mim, para ficar bom para os outros, que são para os meus inimigos, aí é difícil. Quando isso envolve eu ter alguma perda na minha maneira de entender as coisas para que outros ganhem, aí fica difícil. Põe o de Jesus para nós aí, Gus.
Quem é Deus? Então, quem é o seu Deus? Eu fiz um curso há 3 semanas aí no Servo de Cristo sobre vendo o mundo sob as lentes do Irã com o pastor Marcos Amado. Fantástico. Então nós fizemos vários entendimentos ali sobre o Deus que nós cremos, sobre o Deus que os judeus criam, sobre o Deus que os muçulmanos creem. Foi a próxima. Acho que deve ser a última. Eu termino com esse texto de Atos 9 aqui. Vocês lembram para quem que Jesus falou isso aqui, né? Pois é. Não falou para Paulo. Para quem que ele falou? Tem uma grande diferença. Uma absurda diferença. Ele falou para Saulo. Quem era Saulo? O cara que cresceu aos pés de Gamaliel, que foi formado em toda a lei, fariseu de fariseus. Se alguém sabe da lei tanto quanto eu sei tudo, pode me perguntar o que quiser, dizia Paulo. Eu fui formado na lei, eu sei toda a lei. E esse Saulo fazia o quê? Quando surgiu essa seita dos seguidores do Nazareno, ele ia lá com o sumo sacerdote para quê? Conseguir cartas, autorizações para fazer o quê? Por todo mundo na cadeia e, se possível, decepar a cabeça também. Se possível. Quem era esse? Saulo. Qual foi o Deus que ele conheceu? Bom, ele conheceu o Deus da lei. Até então. Ele precisou ter um encontro com Jesus assim absurdamente incrível, chocante, para ele entender que Deus ele tinha que servir. Ele não estava entendendo. Ele estava no auge das suas forças, ele estava fazendo tudo o que ele podia. Tem gente hoje aí que está matando em nome de Deus, achando que está certo. Achando que vai para um paraíso, que vai ter não sei quantas virgens e que lá ele vai se deliciar pelo resto dos seus dias e etc, etc, etc. A pergunta é, qual Deus nós estamos tendo hoje para nós como Deus de justiça? E estamos nós decepcionados com Ele no século 21? Essa é a pergunta para nós hoje. Porque isso aí pode gerar um monte de coisa boa e pode gerar um monte de coisa ruim. De propósito, eu quis cantar aqui: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Quando a gente se torna amigo de alguém, pelo menos no conceito mais puro que eu guardo de amizade, esse amigo, ele faz tudo por você. Esse amigo não vai falar mal de você pelas costas. Por quê? Porque ele é teu amigo. Mesmo que você tenha errado, pisado na bola, ele não vai fazer isso. Por quê? É seu amigo. Você passa 10, 20, 30 anos sem vê-los, mais velho assim, né? Quando você encontra com ele de novo, parece que conversou ontem e tem um monte de conversa para deixar em dia. Isso é um amigo. Então, amigo de Deus é assim. Eu vou conversar com ele daqui a meia hora, o que eu conversei meia atrás, e eu continuo o assunto, falando: então, Senhor, aquilo que nós estávamos falando, sabe? Então, Senhor, sabe? Só que às vezes acontecem coisas difíceis de se entender, né? Eu pensei, compartilho ou não compartilho? A igreja, já a grande parte da igreja conhece, mas eu tive a minha luta pessoal de perder um filho, enfermo, pequenininho, bebê. Essa eu acho que foi uma das lutas piores da minha vida até o dia de hoje. Foi uma das mais difíceis, mais difíceis. Devo ter ficado com um tanto de depressão, nem sei, porque na época eu tinha 30 anos, 30 e poucos anos, fui tocando a vida, nem fiquei pensando se eu estava deprê ou não tinha tempo para isso. Mas eu fui muito tentado contra a justiça de Deus, contra a bondade de Deus. Na minha cabeça, na concepção que eu tinha na época, um tanto enferma hoje eu diria, para mim, eu tinha pisado na bola em alguma coisa e Deus estava me castigando, me disciplinando, para não falar uma palavra tão pesada. Você já teve esse sentimento alguma vez na sua vida? Então eu quero dizer para você o seguinte, que se isso fosse verdade, eu não estaria aqui hoje conversando com você. Eu já teria partido dessa para outra. Ou estaria muito longe da presença de Deus. Muito longe. Por quê? Surge um momento onde você vai decidir para que lado você vai ficar.
Isso foi justiça de Deus? Não, Gerson, de maneira nenhuma. Sim, mas vai comigo lá naquele momento passar isso para me dizer isso. Como Jonas. É fácil a gente criticar Jonas, mas vai passar por tudo que ele passou para chegar e dizer para ele, não, Jonas, você estava equivocado. É verdade. Eu estava equivocado. Só que eu passei por esse momento. E nesse momento a gente tem a opção da escolha. Graças à minha esposa, graças a pessoas que na época oraram muito por mim, a graça de Deus foi derramada assim de forma que eu não fizesse escolhas bestas, de ir para Tarsis. Graças a Deus. Mas qual é a tua situação hoje? Vamos ficar de pé, vamos orar?